O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a todos nós que nos achamos ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz e misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, nos atrai para junto de teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as dificuldades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho virtual, agradecendo sempre a oportunidade de participar dessa corrente de luz. Então nós saudamos a corrente de Francisco de Assis, corrente de amor, de paz e que envolve a todos na sua energia purificadora. Nós saudamos a todos os orixás, mas nesse mês em especial nós saudamos a Xangô, orixá da justiça, e pedimos que Xangô vença todas as injustiças do nosso planeta, que a justiça divina se faça para todos e que a paz se restabeleça no nosso mundo. Nós pedimos então pela paz, que a paz aconteça entre povos e nações, entre governantes e governados, que a paz se faça em todos os locais onde há violências, discórdias, guerras, que a paz se faça no coração de cada ser, encarnado ou desencarnados, para que o nosso planeta possa vibrar na energia da paz. Pedimos por todos que sofrem, o abandono, a miséria, a fome, o desespero, a depressão, a desesperança, a falta de fé, a falta de um lar para voltar. Por todos que estão nos asilos,
nos presídios, nas clínicas psiquiátricas, nos orfanatos, nos hospitais, por todos que sofrem violências. Pedimos pelos obsessores que eles sejam amparados e levados para a doutrinação no espaço. E pedimos pelos suicidas que eles sejam igualmente amparados e encaminhados para os hospitais do espaço também. Pedimos por todas as crianças do mundo, pelas crianças e pelos idosos, que eles sejam envolvidos na luz divina, na paz. Pedimos por todos que ajudam a nossa casa de Francisco de Assis, a realizar o seu trabalho espiritual e também o seu trabalho social. Agradecemos a todos e pedimos à espiritualidade maior que olhe pelos nomes que estão em nossa mente nesse momento, encarnados ou desencarnados, para que todos possam ser envolvidos no amparo universal e ser tratados de acordo com o merecimento de cada um. Por fim, nós agradecemos mais uma vez à espiritualidade maior, aos nossos guias e aos nossos mentores, a oportunidade de servir. Que a paz se faça no nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, os julgamentos. Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida que usais, com essa vos medirão. Porque vês o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que tens no teu? Hipócrita, tira primeiro a viga de teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. É comum na humanidade o julgamento de nossos companheiros de viagem. Habitual que tudo que não está de acordo com o nosso modo de entender as coisas seja imediatamente submetido a um tribunal sem apelação, passado em julgado e geralmente condenado. Para esclarecer bem o seu pensamento, Jesus traz o exemplo do cisco no olho, comparando-o com uma viga, hipérbole arrojada, que o julgador tenha no próprio olho. Como pode alguém que tenha um defeito maior julgar e querer corrigir um defeito menor em seu irmão? Mas é o que frequentemente sucede. Não duvidamos em julgar sem olhar para nós em primeiro lugar. E o preceito vem a seguir: corrige-te antes, para depois julgares e corrigires os outros. Lucas acrescenta mais um tópico. Depois de assinalar que não devemos julgar, nos diz: não condeneis, para não serdes condenados. Com efeito, nestes casos, o julgamento supõe a condenação. E é isso que deve ser evitado, pois se trata de um produto da nossa vaidade natural, que nos faz sempre julgar melhores e superiores, mais virtuosos e menos defeituosos. Toda essa maneira de agir traz consequências desastrosas para o karma que adquirimos. Comentário de Torres Pastorino. O ensinamento visa muito a individualidade, que é avisada de não julgar as personalidades alheias. Jamais podemos saber as causas longínquas e ocultas que levam certas personalidades a ter determinado comportamento. Há casos complicadíssimos que não podem ser compreendidos por quem está fora do problema, não lhe conhecendo os antecedentes. Casos de amor que condenamos e que por vezes são resgates kármicos. Casos de desvios na moralidade que constituem experiências indispensáveis à evolução do espírito. Casos de homicídio que podem representar libertações definitivas a mentalizações insistentes de vidas pretéritas. Tudo isso ao lado de outros casos idênticos na aparência
e que realmente constituem quedas enormes em evoluções morais e espirituais, a criar dolorosos resgates. Como podemos julgar se não temos em mão os dados para armar a equação deste caso que temos sob os olhos? Qualquer julgamento é perigoso e temerário, arriscando-nos a ser injustos e a acarretar contra nós pesados débitos, não apenas pela divulgação do que imaginamos, como sobretudo pela criação de formas mentais que coagirão aqueles sobre os quais lançamos nosso julgamento. A obrigação, portanto, de nossa individualidade é primeiramente colocar a própria personalidade na linha certa, a fim de poder progredir em paz. Nada temos que ver com os outros, a não ser amá-los e a eles servir, sem levar em conta jamais qualquer ato ou palavra por eles realizados ou emitidos. Vejamos que com este modo de agir, deixaremos de fazer qualquer tipo de julgamento. Essa foi a ordem taxativa de Jesus, que continua sendo nosso mestre, inefável e sábio. Então, esse evangelho falando sobre os julgamentos. Nesta parábola, Jesus indaga como podemos ver um cisco no olho do nosso irmão e não conseguimos ver a viga que está no nosso, né? Como podemos nos achar capazes de julgar se ainda estamos cheios de imperfeições? Nós adquirimos o péssimo hábito de julgar o tempo inteiro. A cada momento de nossas vidas, estamos julgando algo ou alguém. Reparamos a roupa que não cai bem, o corpo que não segue os padrões estabelecidos pela sociedade. Nós julgamos a orientação sexual, o time, as escolhas, a vida, tudo. Só não percebemos que esses julgamentos passam pelos nossos conceitos e os nossos preconceitos. E onde há preconceito, não há capacidade real de julgar. Devemos entender que não somos perfeitos, como disse Jesus, que atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nenhum de nós, né? Não percebemos que se estamos reparando as imperfeições dos outros, é porque, infelizmente, elas ainda habitam em nós. Julgamos e condenamos sem apelação, expressando a nossa rigidez interna, a nossa prepotência em sempre achar que temos razão. Ao julgar indevidamente e comentar esse julgamento, a tal da maledicência, né? Nós lançamos energias densas, pesadas, em todos que participam dessa conversa, dessa situação. Muitas vezes nós estamos com raiva, com inveja, rancor, ódio às vezes, desdém. Neste caso, acontece uma espécie de magia mental negativa que se desprende de nós. Quer dizer, nós somos a fonte da negatividade. E essa negatividade pode atingir o outro. E sabemos que todo o mal que é lançado, um dia vai retornar para quem o lançou. Então nós criamos um karma, um nó com aquela pessoa, um nó com aquela situação, e envolvemos não só a nós, mas todo o grupo que participou daquela situação. Então veja que ironia, né? Justamente aqueles que julgamos sem saber quais processos kármicos que estão enfrentando, serão aqueles, ao reencarnarmos, nós encontraremos. Então, aquela pessoa que a gente desgosta, que a gente tem alguma coisa contra ela, provavelmente estará lá na nossa vida futura para que laços de amor sejam restabelecidos, sejam criados no caso, né? E todo o karma seja dissolvido. Então nós podemos parar para pensar quantos pequenos ou grandes nós, quantos pequenos ou grandes karmas nós encontramos na nossa vida atual, consequências
de outras vidas e quantos nós ainda estamos criando para uma vida futura. Isso cabe uma reflexão, porque são as nossas escolhas que vão plasmar a nossa vida futura. Então, nesse processo de transição que o nosso planeta passa, nessa separação do joio do trigo, a gente lembra daquele livro, Os Exilados de Capela, né? Muitos de nós já leram aqueles livros e quem não leu é interessante ler. E aí a gente fica pensando, será que nós seremos os futuros exilados da Terra, aqueles que não poderão retornar à Terra quando ela for um planeta de regeneração? Então a gente explica, a espiritualidade explica que não é hora de criar mais karmas. Agora é hora de aprender a amar o próximo como a si mesmo. Antes de julgar qualquer situação, devemos primeiro fazer uma análise do nosso próprio comportamento e corrigi-lo. E só depois que nada mais precisar de correção em nós, quando tivermos atingido a perfeição, poderemos julgar o próximo. Mas nós entendemos que os perfeitos, os iluminados, eles não julgam mais, eles compreendem, porque eles são puro amor. Então, enquanto a gente estiver nesse processo de julgar e condenar, é porque nós ainda não somos perfeitos e não aprendemos a amar. Concluindo, nós podemos entender que julgar é mais fácil do que lutar para que a transformação em nós se concretize. Então, no dia em que formos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, seremos uma fonte de amor absoluto, a distribuir esse amor por todos os locais onde estivermos. Então nós pedimos à espiritualidade, aos orixás, a Xangô, nesse mês de Xangô, pedimos a corrente de Francisco de Assis, aos nossos guias, aos nossos mentores, ao Caboclo Tupinambá, que nos abençoem, nos iluminem e nos façam amadurecer, de modo que a nossa vibração seja compatível com a luz que reinará na Terra no futuro e que nós possamos estar aqui para participar desse banquete de luz. Graças a Deus. Oração de São Francisco. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, graças a Deus.